Seja bem-vindo à aula 3 do curso de Adubação Orgânica. Eu sou o professor Luiz e nessa aula nós vamos falar de macronutrientes e micronutrientes. Uma planta, para completar o seu ciclo de vida, ela precisa de 14 nutrientes essenciais. Esses nutrientes são divididos em macronutrientes e micronutrientes. A diferença entre eles é que o macronutrientes, a planta vai precisar de uma quantidade maior, e os micronutrientes, a planta vai precisar de uma quantidade menor. O macronutriente ainda é dividido em primário e secundário. Os macronutrientes primário é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, o conhecido NPK. Os macronutrientes secundários é o cálcio, enxofre e o magnésio. Ou seja, esses 6 elementos, a planta vai precisar de uma quantidade maior para completar o seu ciclo de vida. E os micronutrientes que a planta precisa é o níquel, o ferro, o manganês, o zinco, o cobre, o boro, o molibdênio e o cloro. A planta precisa, para completar o seu ciclo de vida e trazer maior produtividade, necessariamente desses 14 nutrientes. Apesar das diferentes exigências, ambos macro e micronutrientes exercem grande importância para as plantas durante a sua fase de formação, de desenvolvimento e de maturação. Assim, a falta ou excesso de algum desses elementos vão provocar alguma manifestação visível na planta. Existem diversos métodos para avaliar o estado nutricional da planta. Aquele que não precisa de nenhum equipamento é a diagnóstica visual. A diagnóstica visual é uma técnica baseada no fato de que a planta com deficiência acentuada ou com algum tipo de toxidez, ela normalmente vai apresentar esse sintoma nas suas folhas. E através de uma avaliação visual, consegue descobrir qual é a necessidade de nutrientes que aquela planta está precisando. Aí nós temos uma planta de morango, e essa planta caracteriza a falta de nitrogênio. Essa falta de nitrogênio vai diminuir a síntese da clorofila e, com isso, as suas folhas vão começar a ficar amarela. Vai ser seguida de uma clorose generalizada e, posteriormente, necrose nas bordas da folha. Então, repare na figura que as bordas da folha estão necrosadas. Esse sintoma vai progredir das folhas mais velhas para folhas mais novas. Em estágio avançado, vai ocorrer a redução e emissão de novas folhas. Nessa figura agora nós temos uma plantação de milho que demonstra uma deficiência de fósforo. O fósforo causa nanismo na planta, ela tem dificuldade de crescer, ela tem atraso em toda a sua formação. Ela fica com uma folha verde escura, com algumas manchas arroxeadas, azuladas, e começa a ter necrose na parte marginal da folha, até a folha vir a secar. Agora nós temos uma folha com deficiência de potássio. O potássio, ele causa pontuações de clorose e necrose nas margens. Então, repare que na margem da folha, a folha está toda necrosada. E aí vai ter um possível murchamento posterior e ocorre também crescimento lento da planta. A planta começa a desenvolver de uma forma bem lenta. O objetivo do nosso curso não é aprender a identificar deficiência na planta. Eu apenas quis mostrar que uma planta que não tem, de uma forma correta, os seus 14 nutrientes, ela começa a se manifestar ou em folhas novas ou em folhas velhas. Quando ela começa a se manifestar em folhas velhas, significa que é falta de ou nitrogênio, fósforo, potássio ou magnésio. Quando é em folha nova, é todos os outros nutrientes. Por que ocorre alguns em folhas novas e outros em folhas velhas? O nitrogênio, fósforo e potássio e o magnésio são nutrientes móveis. Eles conseguem se locomover com maior facilidade. Então, você vai ver esses sintomas de falta desses nutrientes nas folhas mais velhas. Os outros nutrientes, eles têm dificuldade de se mobilizar. E aí, eles vão aparecer nas folhas mais novas. Todos os 14 nutrientes são imprescindíveis ao crescimento e desenvolvimento de uma planta. A ausência de apenas um impede o seu crescimento adequado e o seu desenvolvimento, diminuindo, então, a sua produtividade. Existe uma lei chamada Lei do Mínimo. O que é a lei do mínimo? A produção de uma planta está diretamente associada ao nutriente que for mais escasso na planta. Esse nutriente é chamado de
limitante. Para melhor caracterizar a lei do mínimo, nós temos a figura de um barril. Um barril que ele é feito de várias ripas de madeira. Cada ripa de madeira dessa representa um tipo de nutriente ou uma necessidade dessa planta. E aí repare que tem tábuas de tamanhos diferentes. Esses tamanhos são representados pela quantidade de nutrientes que tem na planta. Se você for encher esse barril, ele vai começar a esburrar naquela tábua que está mais baixo, ou seja, que tem a menor quantidade daquele nutriente. Nesse exemplo aí da figura, é o magnésio. Então, quando encher o barril, quando chegar ali na taubinha do magnésio, na sua altura, ele vai começar a esburrar. Essa é a produtividade máxima que essa planta vai ter. Aí nós temos outro exemplo. O desenho da esquerda é um barril que o fósforo é a menor tábua. Esse fósforo faz com que essa planta tenha, na sua produtividade, limitada na quantidade de fósforo que ela tem. Mas se fizer a adubação correta e aumentar essa quantidade de fósforo, o nível de produtividade dessa planta vai aumentar. Então, todos os 14 nutrientes a planta precisa. Na falta de um nutriente, a planta vai ter o seu desenvolvimento baseado naquele nutriente mais escasso. Quando me perguntam, professor, como que eu devo adubar a minha cultura? A primeira resposta, faça uma análise de solo. Somente com uma análise de solo, a gente vai entender qual a quantidade de nutriente que tem seu solo, dependendo da cultura, qual é a quantidade de nutriente que a cultura precisa, e com isso a gente vai fazer a correção desse solo e a adubação, jogando a quantidade de nutriente para que a planta possa ter todo o seu ciclo de vida na sua maior produtividade. Terminamos então aqui a aula 3, entendemos um pouco mais quais são os macronutrientes e os micronutrientes. Até a próxima!